O Trump lançou a National Security Strategy, um documento que é a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, né? É um documento que descreve qual que é a visão dos Estados Unidos para os próximos anos, como é que o país pretende se posicionar, onde que ele pretende investir do ponto de vista geopolítico, né? E, bom, é um documento que tem sido elogiado por algumas pessoas e criticado por outras, tá? A minha visão do documento é que é um documento, antes de mais nada, covarde. Isso vai cobrar um preço para os Estados Unidos. É verdade que isso pode ajudar o Brasil, tá? Porque um dos pontos centrais que o Trump fala é em ressuscitar a doutrina Monroe, ou seja, garantir uma América uniforme sob controle americano, o que certamente seria positivo para o Brasil e outros países da América Latina, né? Inclusive, de certa forma, já é o que a gente vê no caso da Venezuela, né? Por outro lado, o documento tem críticas muito severas à Europa, dizendo que a Europa está se perdendo na imigração e coisa e tal, coisas que eu acho uma besteira. Eu não me entendo errado. Eu tenho críticas enormes à Europa também. Eu acho que a Europa está errando em um monte de coisas. Algumas, inclusive, que eles mencionam aqui, excesso de regulamentação e coisa e tal. Isso realmente está tirando a competitividade da Europa. Mas a verdade é que colocar coisas em termos de... por exemplo, ele fala que os Estados Unidos têm que repensar o papel da OTAN, uma vez que é possível que países europeus em breve serão controlados por não europeus. É esse tipo de preocupação que ele tem aqui, né? Então, isso gera um problema, ou seja, dá para ver que os Estados Unidos está abrindo mão, de certa forma, né, nesse documento, da segurança do mundo, e focando em manter só as Américas seguras. Isso para a gente aqui no Brasil é uma coisa positiva, mas isso tem um custo econômico e político no mundo que pode ser muito grande. Isso aqui realmente é um documento covarde. Os Estados Unidos abrindo mão da sua posição militar no mundo em troca de... não dá para saber o quê. O Trump está vendo isso como uma forma dele economizar dinheiro, dele priorizar situações do America First, né? O América primeiro, antes de mais nada e coisa e tal. O que você pode entender como uma coisa positiva, mas é preciso lembrar que, como eu já falei em outros vídeos inclusive, que esse domínio americano sobre o mundo evidentemente tem um custo para os Estados Unidos gasta dinheiro para manter esse domínio, mas tem um bônus também, né? Tem o ônus e tem o bônus. Os Estados Unidos ganham com esse domínio sobre o mundo. No momento que os Estados Unidos decide abrir mão disso para focar exclusivamente nas Américas, isso vai ter um custo econômico mais adiante. Vamos entender o que é o documento aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Mendão, Muquiava, Porne Pasta Reflex, Mendinas, Peidinho de Nenê e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, na mídia brasileira, as visões dessa nova política de estratégia dos Estados Unidos são positivas, principalmente nos veículos mais à direita aqui no Brasil. De fato, a impressão que dá é que os Estados Unidos pretende botar sua liderança de forma mais significativa na América Latina. E como a liderança do Trump implica em uma liderança mais à direita, menos socialista, tudo leva a crer que vai haver uma melhoria nessa situação, né? A gente já tem visto aí os benefícios que a Argentina tem colhido dessa relação boa com o Trump. Esperamos que aqui o Flávio Bolsonaro ganhe a eleição ano que vem e também colha desses benefícios a partir do ano que vem. Então, isso pode ser uma coisa positiva para o Brasil e para a América Latina como um todo, né? A Venezuela é um dos casos que o Trump cita como quintal americano e que vai cuidar da Venezuela, vai resolver o problema da Venezuela, porque um dos pontos que eles colocam é não aceitar interferência de potências estrangeiras aqui na América Latina por conta do risco que isso representa para os Estados Unidos, né? Bom, por outro lado, se você for ver o Martin De Luca é muito elogioso também ao documento, tipicamente o pessoal de direita gosta do documento, mas se você olhar o pessoal da Europa, as críticas são muito grandes, né? Principalmente porque adota uma posição de que a culpa da guerra da Rússia com a Ucrânia é da Europa.
o que é uma posição russete, uma posição absurda. A culpa da guerra da Rússia com a Ucrânia é da Rússia, que invadiu a Ucrânia, né? E nesse sentido que eu digo para você que é um documento covarde. O Trump está abrindo mão de se colocar como um agente moral sobre o mundo inteiro para dizer que, ah não, esse problema é da Europa, eles que se virem lá, eu não quero me meter com isso não, eu vou consertar o meu quintal aqui, que meu quintal aqui é mais fácil de consertar. E o que ele não está percebendo, como eu falei para vocês, é que isso é um problema. Ah, isso é mais barato para os Estados Unidos do que continuar ajudando a Europa. Pode até ser, mas isso vai implicar em um custo no longo prazo também, né? A Europa ainda é um mercado que consome muitos produtos americanos. E muito disso devido justamente a essa ascendência dos Estados Unidos no mundo inteiro. E os Estados Unidos tendem a perder isso daí. Acho, mais uma vez, repito, foi o que eu li aqui do documento, tá? Enfim, tem gente elogiando e tem gente criticando o documento. Um monte de gente criticando, um monte de gente elogiando. E eu, lógico, preferi ler o documento para entender exatamente o que ele está dizendo aqui. E esse documento não é um documento novo, tá? Houve uma versão dele em 2017, houve uma versão dele em 2022, e essa agora é a versão de 2025. A ideia desse documento é descrever, como eu falei, qual é o posicionamento americano de forma a orientar outros países no tabuleiro geopolítico do mundo, né? E o que o Trump coloca aqui é em que tudo que nós fazemos, o objetivo é colocar a América primeiro. Até aí, ninguém esperava outra coisa. A questão é quando você tem essa visão meio rasa de que América primeiro significa abrir mão de contatos com aliados no mundo inteiro. Isso, num primeiro momento, pode ser uma coisa positiva para os Estados Unidos, vai economizar dinheiro, não vai gastar esforço para proteger a Ucrânia ou a Europa ou outros aliados em outros lugares do mundo, mas isso no longo prazo tende a piorar a situação, acaba piorando a situação dos Estados Unidos, né? Então ele fala aqui sobre o que é estratégia, que a ideia é que os Estados Unidos têm muitos recursos, é o país mais poderoso do mundo, mas não tem recursos infinitos, então precisa priorizar onde vai focar a história toda. E basicamente ele diz aqui que o que a gente quer do mundo, né? Nós queremos garantir que o hemisfério ocidental continue razoavelmente estável e bem governado o suficiente para prevenir e desencorajar migrações em massa para os Estados Unidos. Ou seja, entenda, o Trump ele não quer melhorar a situação no Brasil, na Venezuela, em outros países da América Latina, porque ele tem um bom coração, não. Ele quer fazer isso para evitar que pessoas aqui do Brasil, da Venezuela, do Peru, da Colômbia, do Paraguai, de qualquer país da América Latina, queiram migrar para os Estados Unidos. Nós queremos um hemisfério em que os governos cooperem conosco contra narcotraficantes, cartéis e outras organizações criminosas transnacionais. Nós queremos um hemisfério que continue livre de incursões hostis estrangeiras e propriedade de ativos críticos, e que apoie o suprimento de cadeias críticas, e nós queremos garantir que continuaremos a ter acesso a locações estratégicas. Em outras palavras, nós queremos enforçar um corolário Trump para a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, para quem não sabe, foi estabelecida por James Monroe, que foi presidente americano lá no século XIX, no final do século XIX, não, no início do século XIX, na verdade, em que justamente um período em que havia ainda muita colonização europeia, né, nas Américas, e a ideia era justamente separar as Américas. Lembra, naquela época os Estados Unidos ainda não era uma superpotência, os Estados Unidos já era um país bem estruturado e coisa e tal, mas não era uma superpotência. E o que ele queria era justamente se isolar da Europa, a Europa fica com a Europa para lá, na América quem manda é os Estados Unidos, né? E essa é, em última análise, a doutrina Monroe, né? Não permitir a criação de novas colônias nas Américas. O que ele quer dizer com isso? Naquela época, haviam muitos países europeus querendo, ou por colonização direta, ou por compra de ativos e manutenção de governos fantoche aqui nas Américas, controlar ativos aqui. E os Estados Unidos não queriam isso, eles queriam a América para os americanos, né? Esse é o ponto central, né? Ele fala aqui, América para os americanos. Entenda, América, ele quer dizer todo o continente da América, né? América do Norte e América do Sul, para os americanos, as pessoas dos Estados Unidos. Entenda bem isso, né? Então essa é a visão do Trump aqui, um corolário Trump para a doutrina Monroe, né?
Nós queremos parar e reverter o dano que atores políticos infligiram na economia americana, enquanto mantemos o Indo-Pacífico livre e aberto, preservando a liberdade de navegação em todos os principais corredores marítimos, né? E mantendo o suprimento, cadeias de suprimento confiáveis e seguras em todos os locais. Então isso aqui você já vê um problema, né? Porque a gente vai ver mais adiante que basicamente ele fala que a guerra da Rússia tem que acabar. Tem que acabar, de qualquer jeito, não importa o resultado, tem que acabar a guerra. E isso é um problema, porque se você acabar a guerra favorecendo o agressor, o que você vai gerar vai ser mais agressão. Se você acaba uma guerra sacaneando o seu aliado, você vai ganhar um inimigo, né? Você vai perder um aliado e vai ganhar um inimigo. Esse é um problema que o Trump parece não estar vendo nessa história, né? Nós queremos apoiar nossos aliados em preservar a segurança e liberdade da Europa, ao passo que queremos que a Europa retome a sua confiança, autoconfiança civilizacional e identidade ocidental, né? Então a gente vai ver que há um foco muito grande na doutrina da grande substituição, que, como eu já falei para vocês, isso tem alguma coisa lógica, tá? De fato, o que está havendo na Europa é que os europeus têm tido poucos filhos, ao passo que tem havido muitos imigrantes. Então, assim, que está havendo um aumento da população externa na Europa, isso é matemática, isso não é teoria, não é teoria da conspiração, não é nada. Agora, eu concordo que é uma teoria da conspiração que diz que o pessoal está fazendo isso de propósito, que os governos europeus querem, de fato, substituir a população originária da Europa por população imigrante, porque isso seria talvez mais fácil deles controlarem, coisa e tal, seria uma maneira mais simples deles manterem o controle da população. Aí eu já não sei se isso é verdade, me parece mais teoria da conspiração. O que está acontecendo de fato é isso. Qual a solução para esse tipo de coisa? Bem, é um problema realmente sério isso daí, né? Bom, esses são assim, ele quer também que a tecnologia americana e os padrões americanos em inteligência artificial, biotecnologia e computação quântica continuem levando o mundo, né? E queremos evitar que algum poder adversário domine o Oriente Médio e seus campos de gases e também seus campos de petróleo, e também evitar guerras para sempre que podem gerar um custo muito grande. Então, esses aqui são os pontos principais dele, né? Ele fala sobre justamente como é que vai ser a estratégia deles, focar na questão de segurança, paz através da força. O problema é que paz através da força acontece quando você enfrenta outras pessoas poderosas também. O Trump parece estar querendo usar paz através da força, forçando a Ucrânia a aceitar um acordo de paz totalmente inviável, né? Isso não é paz através da força, isso é puramente maldade com parte mais fraca, né? É simplesmente submissão à Rússia e ao Putin, o que é um absurdo, que vai gerar problemas maiores para os Estados Unidos mais adiante. Não intervencionismo, realidade flexível, enfim, eu não vou entrar em todo o detalhe aqui, você sabe, todas essas abas que eu faço o meu vídeo aqui, elas estão na descrição do vídeo para você consultar e ler todo o documento se você quiser. Eu recomendo que você faça o que eu fiz aqui, ó. Além de ler todo o documento, eu pedi que o ChatGPT fizesse alguns resumos para mim, e também fizesse uma coisa muito interessante, que é a comparação com os documentos anteriores, né? Então, na verdade, ele está meio que retornando para o governo, a posição do Trump agora em 2025 está voltando para a posição de 2017 com mais ênfase, com mais radicalismo, né? Esse governo Trump 2 está sendo um governo Trump 1 mais forçado, né? Mais focado. E com muito foco em desenvolvimentismo, ou seja, de achar que indústrias nos Estados Unidos são importantes e não sei o que lá, e tem que focar na indústria local. Eu acho isso um erro, eu acho que quanto mais comércio, melhor para todo mundo. Mas enfim, essa é a visão do Trump aqui, né? E a postura militar, ele continua a mesma coisa aqui, só mais radical atualmente. E uma coisa que chama atenção é que ele abandonou a ênfase em valores democráticos e livre mercado, né? Isso tinha no documento dele de 2017, continuou em 2022, que foi o documento do Biden, e agora ele simplesmente
parou de se importar com o papo de democracia, aparentemente não é mais algo importante aqui. Você, com o ChatGPT, ele pode fazer diversas formas de você ver a situação e coisa e tal. Enfim, é um documento que, sem dúvida alguma, muda a postura americana, mas a questão toda é essa. Muda no sentido correto ou muda no sentido errado? Mais uma vez, aqui para o Brasil é positivo, tá? Para o Brasil é positivo esse documento, eu não tenho dúvida disso. Para a Europa, eu acho que é muito negativo, e isso pode ter um impacto muito grande para os Estados Unidos. Antes de mais nada, é um documento covarde, em que os Estados Unidos quer proteger o seu quintal aqui, que sim, eles encaram a América Latina como quintal dos Estados Unidos, e vamos combinar, de certa forma, é isso mesmo, porém abrem mão desse papel mais atuante no resto do mundo. Isso é uma coisa que vai cobrar um preço enorme dos Estados Unidos daqui para frente. Pode parecer uma economia agora, mas vai gerar um custo muito grande nisso mais adiante, né? Enfim, e esse foco todo em reindustrialização, em ter indústrias e coisa e tal, gente, isso é uma coisa realmente, é uma besteira, uma coisa que não tem lógica, né? Indústria é uma coisa importante, sem dúvida alguma, mas ter comércio, livre comércio é muito mais importante que você ter indústria no seu país, né? Enfim, essa é a doutrina do Trump, é o que ele pretende implementar. Eu acho que é um erro, mas enfim, aparentemente é isso que ele vai seguir daqui para frente. A Ucrânia e a Europa estão destinadas a resolver o problema por conta própria, e isso é uma injustiça enorme, né? Muita gente na Europa está achando até positivo. Finalmente, talvez a Europa agora acorde para a realidade que não pode contar mais com os Estados Unidos. E de fato, uma coisa que o Trump fala no documento, e que nisso ele tem razão, que se a Europa quisesse realmente resolver o problema com a Rússia, já poderia ter resolvido esse problema. A Europa tem forças militares extremamente capacitadas, tem um PIB muito maior que o da Rússia. Então, a verdade é que a Europa quer resolver o problema da Ucrânia com a Rússia, mas não quer resolver tanto assim, que se quisesse resolver mesmo, poderia ter feito isso muito mais rápido, né? Eu já falei para vocês que se a Polônia entrar nessa guerra do lado da Ucrânia contra a Rússia, eu não tenho dúvida nenhuma que a Rússia perde todos os territórios, ainda leva, a Polônia ainda pode levar Belarus e mais um pedaço ali de Smolensk ali todo para a Polônia, que não vai ter problema. Então, talvez seja bom por esse lado. É um documento tão covarde, em que os Estados Unidos foge para o hemisfério dele de forma tão covarde, que talvez isso justifique a Europa realmente levantar o propósito e fazer o que deve fazer para resolver o problema. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.